Na primeira expedição internacional de 2023, o Pleno Agro desembarcou em Honduras. Vamos conhecer mais sobre a produção de cafés especiais no país. Honduras está localizada na América Central. Banhado por 2 oceanos, o país tem condições climáticas variadas, o que possibilita cafés incríveis. Mas antes de conhecermos as regiões produtoras de café do país, nossa primeira parada foi na cidade de Copán Ruínas, no estado de Copán. Foram mais de 4 horas de viagem até chegarmos na cidade. Copán Ruínas abriga o maior sítio arqueológico da civilização maia e é considerado pelos arqueólogos como o núcleo artístico desta civilização. Mas não foram os maias que motivaram a nossa vinda até aqui. Viemos participar do Let's Talk Coffee, evento organizado pela empresa americana Sustainable Harvest, que reuniu personalidades da cadeia do café do mundo todo. Cada uno tiene condiciones microclimáticas diferentes Para debaterem o futuro da produção e do consumo de cafés especiais. I think this show, Let's Talk Coffee, is important for producers because it allows producers to know the newest trends in coffee, meet the most important thought leaders, and also make relationships that will last many, many, many years. David é o idealizador do evento e destaca a importância do Brasil no cenário global do café. They say Brazil is fundamentally the playmaker in coffee. What's interesting about Brazil is there's so much technology, so much innovation, so much entrepreneurship, so much internal consumption. We have so much to learn from Brazil, and I hope someday, with your help, we can do a Let's Talk Coffee in Brazil. É inegável o protagonismo brasileiro para o abastecimento do café no mundo. Um dos assuntos debatidos no Let's Talk Coffee foi justamente o volume da produção de café do Brasil e dos impactos sobre as projeções da safra 2023. O problema é que o Brasil é mais grande. O Brasil é 40% da produção mundial. Então fez muito grande nas estimativas do café. Este ano foi o ano com maior amplitude dessas diferenças. 22 milhões de sacas. É um erro enorme para o país, só o país. Nesse número de erro de 22 milhões de sacas, nós conseguimos colocar 2 Colômbias. Isso afeta que saiam os números dos grandes comerciais, falando dos números bem altos. O mercado tem uma queda. Depois são os números no Brasil bem baixos e o mercado fica com essa volatilidade. Então, os produtores têm que ficar pegando essa volatilidade de preços. Albert falou sobre as tendências para o café no contexto global e a comunicação é fator-chave para que a demanda por café de qualidade seja ampliada. É promoção mesmo a estratégia que os outros concorrentes do nossas outras bebidas vai fazendo. Quando é a última vez que você saiu na rua e está olhando uma promoção do café, a nível global? Não tem. Então, tem que mudar esse pensamento. Porque não podemos continuar, temos que elevar o ritmo que estamos consumindo café. I think consumption increases whenever the stories get passed along the way. I think there is a really big difference between drinking and purchasing specialty coffee than purchasing other kinds of coffee or just not knowing much about what you're drinking. So I always encourage our customers to drink coffee that they know something about. So I encourage my customers to go and ask questions of roasters. Just where did you get this coffee? How much did it cost? How well is it? When did you roast it? And I think that the more information that's out there, the better it is for specialty coffee. And I think that consumers are looking for those
stories and or experiences. I know that it's a really great time to be in specialty coffee. Outro tema de destaque no evento foi a utilização de fertilizantes biológicos. So definitely you can increase your production and yield, especially in the long term. So it depends on your time frame. If you're looking at a one-year season, then often a chemical fertilizer is better because a chemical fertilizer is very quick and it does the job for that short time frame. But if you're looking at a long-term production, then organic fertilizer and organic production can really help. Durante os painéis, fica clara a necessidade de termos compromisso com a sustentabilidade e a busca por inovações nos processos e sabores. Es muy importante la sostenibilidad porque estamos en un mundo en el que está cambiando constantemente todo. El cambio climático es una realidad. Debemos ponernos en vanguardia. El consumidor nos está exigiendo más conocimiento de su café, cómo se produjo, bajo qué condiciones, qué prácticas se hicieron. Entonces, es nuestro compromiso como países productores y como en el caso de Engloer, una empresa que exporta a más de 20 países, también demostrar ese compromiso para tener muchos más años café y poder seguir consumiendo un rico café y también vendiéndolo al mundo. Y que nuestros productores también sigan manteniendo sus ingresos para sus familias y para el desarrollo de ellos también. Yeah, I think that sometimes people think sustainability is only certifications or certain issues, but I think sustainability is really relationships. Because when you start to talk about sustainable coffee, is there economic sustainability? Is there environmental sustainability? Is there social sustainability? We have to think about how are people treated? And I think in Brazil, they do many, many good things. And I think that we have to figure out how do you help tell that story? How do you find new relationships? The world is a big world, but we need to have relationships that are connected, even at a global level, and it can happen. Una de las exigencias que tenemos ahora en el mercado de los cafés es que han salido en los últimos 15 años café con métodos de procesamiento diferentes. Café anaeróbicos, café de doble fermentación, macerado carbónico, con shock térmico, criofermentaciones, cafejones mielados, que todo el mundo lo quiere hacer porque es algo de moda, pero sin tener ningún tipo de conocimiento sobre la parte, digamos, química de la fermentación. Entonces lo que pasa, que hacen cosas que puede salir bien, no puede salir mal, pero en la realidad no son replicables. Es difícil tener un café estándar de un año para otro. Ainda sobre inovação nos processos, a Specialty Coffee Association promoveu um workshop durante o Let's Talk Coffee para apresentar um novo protocolo de provas de cafés que será lançado oficialmente em abril durante a Specialty Coffee Expo em Portland, nos Estados Unidos. O diretor técnico da SCA, Mário Fernandes, explica o porquê desta atualização. El antiguo protocolo tiene más de 20 años de antigüedad. Y en estos últimos 20 años la industria del café y la ciencia sensorial han avanzado mucho, entonces ya había quedado obsoleto el anterior protocolo. Ya era el momento de hacer una reingeniería del sistema. Se va a ampliar la escala del puntaje, entonces para los cafés de buena calidad va a subir su puntaje, para los cafés de baja calidad va a bajar más su puntaje para que haya una mayor diferencia de puntaje entre las diferentes calidades, ¿no? Ahora la industria del café de especialidad es más global, hay muchos puntos de vista sobre cuáles son los atributos que hacen que un café sea valioso. Entonces queremos reconocer toda la diversidad de atributos que hacen que un café sea especial y queremos que el descubrimiento del valor de cara a los productores sea más transparente e mais completo. E o professor Flávio Borém, da Universidade Federal de Lavras, que acompanhou nossa expedição, foi o primeiro brasileiro a conhecer o novo método e conta suas impressões. A mudança ela é positiva, ela traz possibilidades tanto para o produtor quanto para a indústria de comunicar melhor as características do café, porque dentro do que eu entendi com o Mário, e eu concordo com ele, a pontuação é uma opinião, né? E muitas vezes pode ter algumas divergências.
Mas por incrível que pareça, ele cita a ciência, né, da análise sensorial. Há uma convergência maior quando diferentes provadores falam sobre os descritores do que quando a gente apenas demonstra nosso ponto de vista numa nota, por exemplo. Então é algo positivo, mas que traz mudanças. Dias de muito aprendizado e conhecimento sobre a cadeia do café, mas a nossa viagem também tem muita cultura. Tivemos um dia de folga na programação da expedição e não poderíamos perder a oportunidade de visitar um dos mais importantes santuários da cultura maia. As ruínas de Copán são patrimônio imaterial da humanidade, tombado pela Unesco. É impressionante pensar que civilizações desbravaram essa região 200 anos antes de Cristo. E o que podemos aprender com eles? A sociedade maia entrou em um colapso por um tema bastante atual: a correta utilização dos recursos naturais. Um alerta feito pelo nosso guia. A importância de preservar os recursos naturais, verdade, lo que agora se conhece como calentamiento global. Pero hay que saber manejar los recursos para que nosotros podamos continuar. Lógicamente, si hacemos el mal manejo de los recursos, vamos a tener problemas como estos, ¿verdad? Especialmente en las últimas etapas que se ve cómo los ríos están siendo contaminados, ¿verdad? El bosque está siendo destruido. Entonces, esto es lo que lleva realmente al colapso a una civilización y evidencias muy claras se encuentran en Copán. Nós vamos agora conhecer o templo da Rosalila, conhecer essa história, entrar por um túnel, e é algo que nós conseguimos com um privilégio, porque estamos aqui com esse doutor em arqueologia maia, o Elisandro Garça, que vai acompanhar essa visita com a gente, que está fechada ao público, para conhecer de fato e entender toda essa história da civilização maia. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. E o que a gente vai encontrar aqui? El edificio Rosalila está en una de las, como parte de las subestructuras del templo ISL-16. Lo que vemos aquí en superficie es clásico tardío, es decir, 850 después de Cristo, pero Rosalila fecha para el 500 después de Cristo. E agora a gente vai entrar, pediu para a gente tomar cuidado com relação à altura, para não bater a cabeça, porque o túnel é baixo. Em 1890, Copán Ruínas se tornou patrimônio da humanidade por conta desse monumento. Essa escadaria que é única no mundo, e aqui está o texto escrito em pedras, também considerado o maior do mundo. É realmente impressionante, são mais de 2.000 símbolos em 63 degraus. Deixamos a região de Copán com destino a Acapulcas, uma viagem por paisagens de tirar o fôlego. À medida que nosso destino se aproximava, a temperatura começava a mudar e a vegetação ficou bastante fechada. Chegamos aos incríveis cafés sombreados de Honduras. Chegamos agora para conhecer a propriedade dos Santos, que fica aqui na região de Acapulcas, em Honduras. É uma propriedade certificada. Ele trabalha com cafés orgânicos, certificação Rainforest e comércio justo. E me chama a atenção a preocupação com que eles têm realmente com o meio ambiente. Todas as nascentes aqui da propriedade são cercadas e cada talhão é identificado com uma placa dessa, mostrando exatamente o manejo, as práticas agrícolas que são adotadas aqui. Para nós entendermos a adoção das práticas de conservação ambiental, é necessário primeiro entender o ambiente.
Então nós estamos em Honduras, a 1.100 metros de altitude, e aqui existem alguns problemas relacionados à produção e ao impacto ambiental, que seriam as altas temperaturas, porque nesse local onde nós estamos as temperaturas são altas, e também riscos de seca. Então perceba que o uso, por exemplo, de um agrofloresta, que seria uma produção com sombreamento, reduz a temperatura do solo e também aumenta a conservação de água no solo. Além disso, eles estão usando um sistema de terraceamento que tanto minimiza a erosão quanto força a infiltração da água no solo. Tudo isso é favorável para uma produção incrível. O engenheiro agrônomo da Cooperativa dos Cafeicultores da região de Capucas, Silvio Errara, explica algumas práticas aplicadas nos cafés desta propriedade. Vemos aquí diferentes actividades que hemos realizado en la finca, teniendo como objetivo lo que es la conservación del suelo y la productividad de la finca. Para eso tenemos una finca sembrada a curvas a nivel, con distanciamientos y densidades de siembra diferentes a lo que tradicionalmente se hace en la zona. Y como ven ustedes, tenemos diferentes variedades. Tenemos Jóbata, Parainema, Lempira, Colombiano, y están todas sembradas a curvas a nivel bajo prácticas agronómicas de conservación de suelo, utilizando barreras vivas, barreras muertas, manejo de cobertura seca. Aqui em Honduras, gente, as famílias também estão passando pela sucessão no campo, mas com muita dificuldade, porque existe um problema grande de migração, né, dos filhos saírem das fazendas para irem para outros países para trabalhar. Mas eu estou diante aqui exatamente de uma sucessão e quero saber dos Santos como que é trabalhar em família. Sí, mire, nosotros trabajamos en familia, en el caso mi hijo y yo, porque, nosotros nos entendemos en un 100%. Si no estoy yo, él es lo mismo. Y si no está él, igual. Por eso trabajamos en familia, más que todo, padre e hijo. No, pero es bien trabajar, es bonito trabajar con él. Y igual llevamos siempre a futuro que se siga trabajando con la caficultura, ¿no? Y siempre las generaciones continúen en lo mismo. Estão tendo muito problemas com mão de obra? Sí, es el mayor problema que tenemos hoy en día, que está bien escasa la mano de obra por mucha migración, entonces cada vez nos encontramos con más dificultades cada año que viene. Pues para futuro la única opción que veo es que se vaya mecanizando todo lo que se hace con mano de obra, que pueda ser la mejor opción. Como mecanizar com tantas plantas e árvores no meio da lavoura? ¿Es un desafío? Si hablamos de limpiar, lo hacemos con chapeadora o con guaraña. Por eso se va en el surco la chapeadora, de ahí se viene por el otro y así hacemos la limpieza. En el caso del corte, igual. Aquí a mis espaldas tenemos terrazas continuas. Ya hicimos un experimento con máquina o cortadora de café y pusimos los manteados y la llevábamos así de palo a palo o rama a rama. Sí. No funciona en un 100, pero en un 60% sí funciona. Conhecemos também a fazenda do Panchito, apelido do produtor Francisco Vileda. Gente, agora realmente eu vou participar da colheita aqui. Confesso que isso é um sonho para mim, sabe? Eu sempre tive vontade de estar com um cestinho desse, colhendo só os grãos maduros. E é realmente assim que a colheita acontece aqui em Honduras. Ele estava me explicando que os grãos já estão todos praticamente maduros e agora é coletar um a um. Colheita realizada, vamos agora pensar nos processos de pós-colheita. Aqui Panchito nos apresentou uma estrutura diferente da que temos no Brasil. Estes são os secadores solares. Sí, esa ha sido mi responsabilidad de impulsar este proyecto en la sociedad. Estamos aquí, bueno, yo soy un pequeño productor de café y ahora encargado como lo de esta finca, que es una parcela más grande y donde se maneja diferentes calidades de café.
O curioso para mim aqui é que está muito quente e não existe um controle de temperatura como a gente costuma fazer no Brasil. Então eu queria que o professor fizesse essa análise, né? Qual que é a tua avaliação desse processo de secagem para a qualidade do café? Esse processo de secagem usando o que nós chamamos de estufa no Brasil, ele é uma alternativa muito interessante, principalmente para regiões onde tem umidade relativa muito elevada ou um índice de chuva muito frequente durante a colheita. E, entretanto, o produtor que optar por essa tecnologia precisa tomar cuidado com 2 parâmetros, temperatura muito elevada e umidade relativa muito elevada dentro da estufa também. Então não representa o que aconteceu durante a safra. Entendi. Durante a safra é inverno, então as temperaturas são muito baixas. Então isto vai ajudar durante o inverno a elevar a temperatura e garantir uma secagem. Estamos no final da safra na América Central e para conhecer verdadeiramente os desafios da colheita desses cafés, visitamos mais uma região produtora. Dessa vez nas alturas. Nossa próxima parada é uma fazenda incrível, a 1.700 metros de altitude. Pessoal, agora nós estamos aqui numa parte mais plana, né? Fica mais fácil da colheita acontecer. Mas eu queria comparar 2 grandes desafios que eles têm aqui, né? Um deles também é o ponto de maturação. Olha, a presença de muitos grãos verdes com os grãos maduros para poder chegar no ideal, que é o padrão de qualidade. Depois a questão do terreno e outro ponto que eu observei aqui é a produtividade, gente, realmente muito alta e também uma lavoura um pouco mais adensada do que a nossa. Fazendas muito diferentes do que vemos no Brasil e com pouco ou nenhum maquinário na propriedade. Você deve estar se perguntando onde este café é processado. Chegamos à cooperativa dos cafeicultores da região de Capucas. Fomos recebidos pelo presidente da cooperativa, Osmar Fagundes, junto conosco um grupo de compradores da Alemanha. Agora eu estou acompanhando um pouco do trabalho realizado aqui na cooperativa de Capucas e quero aproveitar para mostrar o interesse internacional nos cafés hondurenhos, né? Quem está aqui comigo é a Ramona, ela é da Alemanha. So, hi, thank you for the interview. I would like to know what are you looking for coffee in Honduras? Yes, we are buying coffee here in Honduras, explicitly in Honduras, looking for quality, of course, and that's what we find here in Capucas, but also in other cooperatives where we get our coffee for the roastery in Germany. And how about the taste that you're looking for? Well, we're like I said, we're focused on specialty coffee, trying to get the whole taste we can take from this country, making beautiful coffee, and that's also one of our objectives, to make Honduran coffee known in Germany and make people see what Honduras can do in coffee sector. Eu estou acompanhando uma mesa de provas aqui da cooperativa de Capucas, em Honduras, que atende cerca de 1.000 produtores da região. Eu estava conversando com o diretor responsável, que me explicou que eles criaram um concurso aqui da cooperativa para ajudar a fazer a ligação entre produtores e compradores internacionais. Mas uma vez que o produtor ganha o concurso, ele não participa mais, justamente para poder abrir as oportunidades para outros produtores aqui da região. And that's why these kind of programs that you can help producers to find a buyer, to find somebody that support them in terms of, buying their coffee in a fair price, is important for us. And you can see examples like Panchito, that he developed his family, supporting his family, have 4 daughters. The 4 daughters work on coffee, and they continue that legacy also, but was based in somebody that helped them to sell their coffees and to have a price that is constantly the same year by year. I think that's the main. We
we want to receive have more Panchitos and also more people that support Panchitos. Ao final destes 10 dias de viagem, só tenho uma palavra para sintetizar tudo o que vivemos aqui: gratidão. É impressionante como a cadeia do café conecta pessoas tão diferentes num único propósito: levar a melhor bebida para a xícara de todo mundo. Repare bem, nos momentos mais importantes da sua vida, o café está ali, presente. No reencontro de amigos, após 2 anos sem eventos, nas conexões verdadeiras entre produtores e várias nações, na ciência que conecta pesquisadores para que o café seja ainda melhor, e no amor da nossa equipe em contar essas grandes histórias. I would like to say thank you for inviting me here, because you changed the way that I think about coffee. Thank you. You're welcome.